Saúde, estamos de volta. Saúde e bem-estar de hoje. Olha o nosso tema, né? Já está nas rodas de conversa esse assunto, porque atualmente quem é que não conhece alguém que se diz intolerante à lactose? Eu até falo, não, eu tenho alergia à lactose. A gente está vendo aqui que são coisas muito diferentes, mas o fato é que o diagnóstico aumentou muito e com isso até mesmo a indústria de alimentos criou opções para quem sofre desse distúrbio metabólico. São iogurtes, leites, muitas receitas que se dizem livres de lactose. Estamos aqui conversando com o Dr. Sandro Chaves, gastroenterologista. Eles são mesmo livres de lactose? Essa oferta de produtos, a gente pode confiar? Pode confiar. Sim. Pode confiar. Até porque a libertação da lactose, vamos dizer assim, é através da aplicação da enzima, que acaba com a lactose disponível naquele alimento. O preço ainda é proibitivo. O preço é mais alto. Tá. E a gente falou no primeiro bloco, né, da diferença da alergia, né, que a alergia é mais preponderante, né, ela não tem negociação. E quando a gente fala da alergia que é mais rara, a gente fala de uma procura nos rótulos para ver o que tem ali, se tem traços, né, doutor? Às vezes até produtos cosméticos podem afetar? Se tiver lactose na composição e a pessoa tiver alergia à lactose Shampoo, ou qualquer componente creme. do produto, ela vai ter a reação alérgica. Outro dia alguém estava comentando, biscoito de polvilho tem lactose. Eu não imaginaria o biscoito de polvilho comparando aí com a lactose. Existem outros produtos que também tem e que a gente pode se surpreender? Sim, por exemplo, aliás, na verdade, o leite entra na composição da grande maioria dos produtos manufaturados. Na padaria, por exemplo, é praticamente impossível fugir do leite. Em alimentos de restaurante, as massas, os molhos, frequentemente tem leite. Então, o comprimido que a gente toma, né? O comprimido que a gente toma, não estou falando que é um comprimido de lactose. A composição do comprimido, o remédio, também tem lactose? Tem lactose. Então, por exemplo, um remédio para hipertensão tem lactose como veículo do princípio ativo. Essa lactose do comprimido é desprezível. Então, o paciente frequentemente pergunta se ele pode continuar tomando aquele medicamento por causa da lactose como veículo. Não tem problema. Como eu falei, o intolerante, ele tolera pequenas quantidades de leite ao longo do dia. Então, aquele comprimido, a quantidade pequenininha que tem ali, não vai atrapalhar. Doutor, o senhor que é gastroenterologista, né? Existe também alguma relação? A gente sabe, já vamos fazer um programa aqui sobre refluxo, mas refluxo praticamente tem relação com tudo nesse mundo. Ele também tem algum ponto de contato com a intolerância à lactose? Menos contato, porque o refluxo é um fenômeno do estômago para o esôfago. E a intolerância é um fenômeno do intestino delgado para o intestino grosso, que aí produz a diarreia e produz a distensão. Então, é mais, vamos dizer assim, para a saída do tubo digestivo. Tá, mas a forma de tratar o refluxo, com mudança de hábitos, com uma vida mais saudável, acaba ajudando também no que tem de desconforto dessa intolerância à lactose. Pode ajudar como medidas gerais, sim, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra, sob o risco da gente não conseguir sucesso no tratamento, sim, ou de um ou de outro. Porque a informação, nesse caso, é muito importante saber assim, qual é o problema, né? Como é que ele pode ser investigado. Né? Isso é um diagnóstico médico que tem que ser, para até poder ter o tratamento diferente. A pessoa pode ter as duas coisas e precisar de um tratamento para uma e outro tratamento para outra. Sim. E não fazer dieta por conta própria, né? Restringindo alimentos. Isso tem que ser evitado para a pessoa não ficar desnutrida, por exemplo, deixando de receber o cálcio, que é um alimento essencial, porque ela está restringindo leite e derivados. Principalmente a partir de uma certa idade, como o senhor disse, para as mulheres também, né? Pós-menopausa. Doutor, a gente vai conhecer agora, mais de perto, a realidade de uma dessas pessoas aqui que sente literalmente o que a gente está dizendo. É a Júlia de Pinho, estudante de fisioterapia aqui da UFMG, que vai contar um pouquinho sobre a forma que ela teve para se adaptar à intolerância à lactose. Oi, meu nome é Júlia, eu sou estudante de fisioterapia e tenho 25 anos. Fui convidada para poder falar sobre intolerância à lactose, que é uma coisa que eu sofria, na verdade, desde que eu tinha uns 6, 7 anos, mas fui diagnosticada somente com uns 21, 23 anos, quando eu fiz o exame. Os sintomas que eu sinto, geralmente sentia
são estufamento no abdômen, barriga inchada, muitos gases, diarreia. Por causa da diarreia, ficava muito desidratada. Dava muita dor de cabeça também. Às vezes dava vômito, dores abdominais, já aconteceu inúmeras vezes, muitas dores abdominais. E o diagnóstico foi feito exame de sangue, né? Eles dão um líquido pra gente beber, colhe o nosso sangue, a gente bebe o líquido, depois colhe depois de meia hora e depois de uma hora a gente vai pra casa. Aí foi assim o diagnóstico da intolerância à lactose. Na minha rotina eu não mudei muita coisa, porque desde pequena, como eu já sentia os sintomas, eu não sou acostumada a tomar leite, não sou acostumada a tomar iogurte, comer queijo, essas coisas. Então no dia a dia foi mais fácil de ser adaptado. Eu só tirei mesmo bolo, essas coisas assim que tem mais leite. O difícil mesmo foi deixar de comer as coisas que a gente gosta, né? Tipo uma pizza sempre tem um pouco de queijo, um sanduíche, alguma coisa assim. Mas só que em casos especiais, assim, eu costumo tomar enzima, que eu compro, e que não me deixa ter os sintomas. Mas assim, a adaptação na rotina foi bastante tranquila, porque eu nunca fui acostumada a comer esse tipo de coisa. Muito bem, Júlia. Doutor Sandro, a Júlia, né, mostrou pra gente a história dela com intolerância à lactose. Os sintomas vêm desde muito tempo, ela foi descobrindo, talvez parecido também com o que o senhor também fez, né? Vai entendendo essas reações, né? E descobriu, de fato, o diagnóstico tem pouco tempo, né? Mas os sintomas, os problemas já estavam ao longo da vida, né? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas entendam mais isso? Falar, olha, não é normal ter esse desconforto, não é normal. Elas precisam ligar essa chave, né? Precisam. Essa informação que nós estamos dando aqui, por exemplo, é essencial. E a Júlia parece que sofria de sintomas desde nova, desde antes dos 10 anos de idade, passou a vida toda tendo desconforto, foi diagnosticar com mais de 20 anos, né? E foi num colega médico que deve ter feito os diagnósticos diferenciais, certamente, de todas as outras condições que podiam dar aqueles sintomas, e fechou na intolerância à lactose. Então, realmente é um conjunto de sintomas que não é natural para o ser humano. Não é natural ter diarreia crônica, não é natural ter dor abdominal recorrente, distensão abdominal recorrente, náusea. Isso não é natural. Então, precisa de procurar uma ajuda. E como o senhor disse também, tudo na nossa rotina alimentar de sempre, eu estou falando tudo de forma exagerada, mas tem leite. Muita né? coisa tem leite. E como é que você vai parar para pensar, falando, olha, tem essa ligação aqui, tem essa outra ligação aqui também, uma padaria, por exemplo, praticamente ela é toda feita de leite, né? Bastante leite. E aí a gente fala da enzima, né, prescrita para quem tem intolerância, e aí a gente tem essa pergunta óbvia, né? Liberada? Pode ser consumida sem limites? Pode ser consumida sem limites. Ela é uma enzima que não é absorvida, primeira coisa. Então, a gente usa em tabletes ou porções de 9 a 10 mil unidades de lactase. Ela não é absorvida. A função daquela enzima é reagir com a lactose dos alimentos, quebrá-la, já digerir no próprio estômago, e aí desce já digerido para o tubo digestivo. Não vai causar sintomas. Ela só serve para quebrar a lactose dos alimentos. Se ela não for usada, ela vai ser eliminada junto com as fezes sem ser absorvida. Então, não tem efeito colateral. Está liberada. Está liberada. Está liberada. Agora, doutor, é importante a gente dizer, né, que essa interface, né, entre os profissionais da gastroenterologia, também dos nutricionistas, é muito importante para definir uma jornada para o paciente, né? Sim, a gente trabalha em conjunto com os nutricionistas, sempre buscando adequar, no caso de adequações de dieta, o nutricionista é essencial. Frequentemente, a gente precisa da interconsulta, da orientação, porque o paciente, às vezes, tem uma intolerância tão grande que precisa de fazer uma dieta mais restritiva ou mais orientada. E ele precisa entender o que cabe na realidade dele, né? Sim. Porque a gente também está dizendo, esses produtos sem lactose, eles são bem, não diria bem mais caros, eles são mais caros do que a maior parte, né,
dos alimentos produtos, né? sem restrição, com lactose. Para a gente caminhar aqui para o fim, doutor, deixando uma mensagem positiva para descobrir essa intolerância e tratar a intolerância, quais são? A gente já falou, né, do sentimento, a sensação de estufamento, a desregulagem intestinal, mas para as pessoas esses são sintomas evidentes, né? Sim. Mas para as pessoas que acabam convivendo com esse desconforto há mais tempo, existem sinais de alerta que podem ser importantes para fazer com que a pessoa procure e investigue que talvez ela tenha algum tipo de intolerância à lactose? A persistência de sintomas que geram mal-estar e atrapalham a qualidade de vida, eu acho que é o grande sinal. É o grande sinal de alerta nesse caso, porque é uma afecção que geralmente é benigna, ela não vai matar ninguém, mas ela atrapalha demais a vida de uma pessoa, atrapalha a vida normal em sociedade sem diagnóstico, entendeu? Então, acho que o grande alerta começou a atrapalhar demais a qualidade de vida, saber que não é normal ter esses sintomas cotidianamente, repetidamente. Tem alguma coisa acontecendo com essas bactérias? Quantas são, doutor? Nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Elas podem significar a harmonia ou desarmonia do nosso intestino com a forma que a gente também alimenta todas elas. Sim, né? Mas no caso aí não é muito uma questão da bactéria com a alimentação, é a questão da gente não ter a enzima, mas no tubo digestivo que digira a lactose. Sim, entendeu? Sim. Mas essa reação aí que o senhor disse, né, do que provoca também esse estufamento, também tem uma relação com as bactérias, porque né? aí a lactose chega inteira no tubo, no intestino grosso, e as bactérias processam aquela lactose não digerida, e aí elas produzem gases e produzem diarreia. A barriga fica lá, aquele alvoroço, você fala, está acontecendo alguma coisa está errada. Tem uma revolução aqui. Barulhos, né? E são as bactérias? Ou são os gases. Os gases, dali, né? Borborismo, que a gente chama. Borborismo. Às vezes até você está numa reunião e você faz audível por outras pessoas. Sinal de alerta. Sim. Isso é um sinal de alerta. Pode ter uma relação por exemplo, com intolerância alimentar em geral. Com a intolerância alimentar. A gente vai voltar, eu quero contar com a presença do senhor aqui outras vezes, para a gente falar de outras intolerâncias alimentares, que são também investigáveis, né, doutor? Que a gente precisa ter noção disso. Queria agradecer muito a sua participação, seu tempo, sua generosidade aqui conosco. Eu que agradeço. Com certeza que a gente ajudou muito os nossos telespectadores. Quero também agradecer sua companhia aqui conosco e te convidar mais uma vez para mandar a sua mensagem, sua pergunta aqui através das nossas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de saber que a gente está conectado. Um grande abraço e a gente volta no próximo programa.